Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua casa nessa manhã em mais um devocional, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. A palavra de hoje, uma palavra abençoada, está no livro, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. A palavra aqui ela está dizendo o seguinte: todo aquele que permanece em Cristo não peca, mas aquele que não permanece com Cristo e continua pecando é porque não de verdade não ouviu e também não o conheceu. Muitas, mas muitas famílias por aí a gente vê, quando a gente vai fazer alguns aconselhamentos bíblicos, e a gente até conversa um pouco com a pessoa, tenta obter o discernimento de quem é a família, de onde que ela está vindo, a sua origem, e ela fala: olha, eu já conheço a Cristo há muitos anos, meu pai já conhece a Cristo, minha mãe já conhece a Cristo, já sou cristã de berço. E aí, quando você vai observar alguns comportamentos, esses comportamentos eles não condizem com a atitude, de alguém que é cristão. Por isso que a nossa luta nesse dia a dia é para fazer com que você se torne mais parecido com Cristo. Porque quanto mais parecido com Cristo a gente se tornar, quanto mais perto de Cristo nós caminharmos, as chances de nós cairmos em deslizes e pecarmos são menores. A gente começa a ser transformado, nosso pensamento começa a ser transformado, nosso pensamento começa a ser renovado. E a palavra diz aqui na primeira carta de João que nós precisamos conhecer verdadeiramente a Cristo, Ou seja, nós precisamos realmente ter um relacionamento e conhecer Cristo de verdade. E às vezes as pessoas perguntam: como é que eu vou saber, como é que eu vou realmente conhecer a Cristo? A palavra diz que é aquele que vive pecando, Ou seja, aquele que permanece no pecado, não é aquele que tem um deslize. Vou te dar um exemplo: você às vezes quando sai de casa, pega o seu carro, vai para o seu trabalho no trânsito, acaba xingando alguém. Esse é um deslize. Esse é um pecado que você cometeu, um pequeno deslize. Vai jogar um futebol com alguns amigos, e aí lá no meio do futebol o sangue ferve, você acaba falando algumas palavras para o teu companheiro de jogo. Ali é um momento de deslize. Agora, quando você pratica isso como um ato de iniquidade, ou seja, algo que é feito diariamente, você sai da sua casa planejando se vingar de alguém, você sai da sua casa querendo de verdade xingar algumas pessoas, você já sai da sua casa com a intenção de cometer o pecado, é para essas pessoas que essa palavra ela se remete. Ou seja, aquelas pessoas das quais estão planejando que permanecem no pecado, essas não conheceram a Jesus ainda. Essas de verdade não tiveram uma experiência real com o Senhor. Porque quando a gente tem uma experiência real com o Senhor, o nosso coração automaticamente ele começa a ser transformado. O nosso pensamento começa a ser transformado. Começa a gerar vida aonde há morte. Por isso que eu sempre falo para algumas pessoas: se alguém diz que está na igreja, mas continua cometendo pecados, continua ainda tendo uma vida de iniquidade, qual é a diferença de um pecado que é um deslize e de uma iniquidade? A iniquidade é um ato pecaminoso que eu cometo dia após dia, sabendo que eu estou cometendo esse pecado. E aí a quantidade de vezes, ou seja, esse processo de eu nunca me santificar, se torna iniquidade na minha vida. Diferente de um deslize, como eu acabei de falar. De repente você no trânsito xinga alguém, é um deslize. Então, lá no seu ambiente de trabalho, você briga com alguém e acaba não atingindo o coração daquela pessoa, é um ato de deslize. Mas quando a gente tem a presença do Espírito Santo, quando a gente tem essa experiência de conhecer verdadeiramente a Cristo, automaticamente o nosso pensamento é transformado. E por mais que eu tenha feito algo no meu ambiente de trabalho, o Espírito Santo vai chegar para mim e vai me convencer dizendo: volta lá e se conserte. Por mais que no meu futebol a gente tenha momentos de alta tensão no jogo, no final do jogo o Espírito Santo vai me convencer: vá lá e faça a sua parte, como membro do corpo de Cristo, como embaixador de Cristo, como representante de Cristo nessa terra. Ou seja, vai lá e obedece a palavra que está dentro do teu coração. Nós não precisamos de uma placa nos orientando, dizendo vai e perdoa, porque perdão não é um sentimento, perdão é um mandamento deixado por Cristo. Então, querido, às vezes nós precisamos compreender. Aqui está dizendo o seguinte: nós precisamos entender que a nossa relação com o pecado é que vai revelar se nós conhecemos ou não conhecemos a Jesus. Ou seja, qual é a sua relação com o pecado? É uma relação de amizade, é uma relação de companheirismo, ou seja, ele te acompanha dia após dia? Ou é um pecado que acontece por acaso, por ocasião das circunstâncias?
Esse relacionamento com o pecado vai dizer se você conhece verdadeiramente a Cristo ou não. Sabe, não é ir para a igreja nas quartas, não é ir para a igreja no domingo, não é ir para a igreja no momento de intercessão, não é participar de grupo de jovens, não é participar de grupo de adolescente, não é ir para um culto, ficar com as mãos erguidas lá atrás, fingindo que está orando para todo mundo ver que você ora, não é gritar em alta voz no meio das assembleias para você poder dizer para todo mundo, olha, eu sou cristão, estou aqui na igreja, eu represento a Cristo, não é tocando no altar, não é ministrando a palavra. Tudo isso é muito importante para o corpo e para os membros e para o corpo da igreja. Mas isso não significa que você realmente tenha uma vida parecida com a de Cristo e que você se relacione e o conhece. Porque aqueles que o conhecem de verdade são aqueles que o amam, são aqueles que obedecem os seus mandamentos. Aqueles que o amam são aqueles que obedecem os seus mandamentos, obedecem aos seus preceitos, obedecem aos seus princípios. E aqui a palavra ela está dizendo bem nítido, ela está dizendo o seguinte: todo aquele que permanece no pecado, todo aquele que permanece no pecado não viu a Jesus, não conheceu a Cristo verdadeiramente. Então, querido, que nessa manhã você possa sair desse lugar, talvez que nós criamos um lugar de proteção. Sabe que nós criamos assim, hoje tem culto, é o meu lugar de proteção. Domingo tem culto, é o meu lugar de proteção. Hoje temos intercessão na igreja, é o meu lugar de proteção. Que a gente possa sair desse ambiente e entender que esses ambientes eles são necessários para nós termos comunhão uns com os outros. Mas a comunhão com o Senhor, ela é feita em secreto. Quando você fecha a porta do seu quarto, quando você confessa a Jesus que Ele é o teu Senhor e Salvador, quando você confessa ali os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões, ali você é perdoado, ali Ele tem um relacionamento contigo, ali você tem uma intimidade com o Senhor. E através dessa intimidade, você começa a ter o coração transformado e começa a ter uma vida transformada, os pensamentos começam a mudar e você começa a ter atitudes diferentes no teu dia a dia. E aí sim, as pessoas elas vão olhar e vão dizer, aí vai um homem de Deus. Não porque você frequenta uma igreja, não porque você carrega uma Bíblia debaixo do braço, não porque você tem uma camiseta escrito Eu Amo Jesus, mas porque as tuas atitudes no dia a dia refletem a imagem de Jesus. E aí sim, todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando, mas obedece aos seus mandamentos e aos seus preceitos. Então que você seja uma pessoa dessa no dia de hoje, obedecendo aos mandamentos de Jesus, fazendo aquilo que Ele ordena ser feito na terra, para que você possa ser considerado não apenas filho, mas um embaixador e um representante dos céus aqui na terra. Olha que poderoso isso. Imagina você ser o representante de Cristo aqui na terra. Você tem a oportunidade de ser, desde que você obedeça aos seus mandamentos, desde que você o conheça verdadeiramente e queira se tornar mais parecido com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa ser agraciado com a paz que excede todo entendimento sobre a tua casa. Em nome de Jesus, grande abraço. Deus te abençoe.